Olá, galera do quarto ano. Vamos para a nossa aula de história e o assunto de hoje é a continuação da semana passada. Nós estamos falando do cultivo da cana-de-açúcar na época da colonização e da produção do açúcar, que era um ingrediente muito caro naquela época. Vamos então para a nossa aula? Pegue o seu livro, o Aprender Juntos de História, ok? Pega lá que a professora Evi espera. Agora que você já pegou o seu livro, você vai abri-lo lá na página 34. Você vai encontrar aí na página 34 um textinho com o título O Engenho. Vamos acompanhar a leitura com a Pro? A maior parte das terras do engenho era reservada ao canavial. Uma parte das matas era mantida para fornecer lenha às fornalhas. Além do canavial, as matas, diversos tipos de construções faziam parte do engenho. A vida no engenho girava em torno de seu proprietário, o senhor de engenho. Ele era a autoridade máxima e controlava toda a vida do engenho. Nem todas as propriedades rurais possuíam maquinário. Pequenas e médias propriedades pagavam a um senhor de engenho pelo uso de sua maquinaria. Observe a imagem abaixo e conheça melhor o engenho. Então, aqui nós temos uma imagem que vai ficar melhor para a gente poder conhecer o engenho. Então, vejam aí. Essa imagem, né, ela retrata uma fazenda na época da colonização. Aqui foi uma pintura de Franz Post, óleo sobre tela, de 1668. Então, aqui ele pintou, né, uma imagem de como seria uma fazenda naquela época. Então, nessa imagem, vocês estão vendo letras aí, não é mesmo? Então, nós temos a letra A, letra B, letra C e letra D. Então, aqui embaixo, nós temos a legenda, ou seja, o significado de cada letra. Então, voltando lá na imagem. Olhando para a letra A, ela representa a casa grande. Percebam que a casa grande tem uma construção ampla, né? Bem grandona, vários cômodos, né? Ela tem 2 andares. E ali naquela casa grande era onde o senhor do engenho, né? O senhor da fazenda vivia com a sua família, né? Era uma casa que tinha uma comodidade, né? Uma casa boa. Depois, logo acima ali da casa do senhor de engenho, tem a letra B. Vocês estão vendo a construção de uma capela. Essa capela era uma pequena igreja, onde eram celebrados os eventos religiosos. Né? Naquela época, as fazendas tinham capelas dentro da propriedade. Né? Hoje já não é tão comum. Né? E ali era realizado missas, batizados, casamentos, tudo isso acontecia lá dentro da fazenda mesmo. Depois, do outro lado da fazenda, aqui na letra C, vejam que está bem longe da casa grande, nós temos a senzala. E o que é a senzala? A senzala é uma construção rústica, em condições precárias, sem mobília, sem nenhum móvel, que era a moradia dos africanos escravizados. Então, enquanto os senhores de engenho e a sua família moravam numa casa bonita, com móveis, com todo o luxo, os escravos moravam todos dentro aqui dessa construção, e vocês podem ver, é uma construção bem precária, né? Eles moravam todos aqui, não tinham móveis, não tinham mesa, não tinham cama, não tinham guarda-roupa, não tinham nada disso. E ali eles moravam todos juntos, dormiam ali na senzala, que era trancada durante a noite para eles não fugirem, tá? E aqui, na letra D, vocês estão vendo essa construção bem grande aqui. Lá dentro dessa construção tem lá a moenda, né? Onde moía a cana de açúcar. Então, essa construção aqui, ela é um local
que era destinado à produção do açúcar, né? Vejam que os escravos estão aqui trabalhando, né? Tem a moenda, né? E também a gente observa aqui um pedaço de mata, certo? Tem um rio passando lá atrás, e do outro lado outras fazendas, certo? Então aqui, depois de vocês observarem e conhecerem um pouquinho como eram essas construções, vocês têm aqui uma questão para responder. Em sua opinião, ó, a Provi vai até grifar aqui, ó. Em sua opinião, qual das instalações destacadas não poderia ser construída hoje em uma propriedade rural? Por quê? Então, nós temos aqui 4 instalações dessa propriedade. Uma casa grande, certo? Uma capelinha, uma senzala e um local destinado à produção de açúcar. Vamos imaginar que hoje alguém tem uma fazenda onde se produz o açúcar. Qual dessas instalações não poderia ser construída hoje? Você pode escrever aqui nesse espacinho, ó, que dá para escrever aqui no livro, tá bom? Muito bem. Então, agora você vai para a página 35. Aqui na página 35 é uma curiosidade, né? Tá mostrando aqui quais eram os instrumentos de trabalho do engenho, quais os instrumentos que eles utilizavam, né? Então, como vimos, o engenho de açúcar ele era composto de várias instalações. Nele existiam diversas ferramentas de trabalho. Então, vamos grifar aqui quais eram as ferramentas. Primeiro, tinha a etapa do cultivo da cana, né? O momento que eles plantavam a cana, colhiam, né? E o que eles utilizavam, por exemplo, aqui, nesse momento? Eles utilizavam enxadas, eles utilizavam machados, facões, foices e arados, na primeira fase. Já na produção do açúcar, havia outro tipo de instrumentos. Havia moenda, né? Que podia ser movida pela força de escravos, de bois e cavalos, ou pela força da água, porque naquela época não existia energia elétrica, então essa máquina funcionava com a força. Os próprios escravos que giravam essa máquina, né? Ou os animais. Também o que tinha? Havia as caldeiras, né? Que eram grandes recipientes de cobre ou de ferro, que era usado para ferver o caldo, né? Tinha que ser um recipiente resistente. E havia as formas onde o melaço cristalizava, né? Aquele melaço, aquele caldo era colocado na forma e ali ele ficava endurecido. E essas formas eram feitas de barro e elas tinham o formato de cone. Olha que engraçado aqui, ó. A gente tem uma imagem dessas formas aqui, ó. No Brasil, há alguns museus, né? Como o Museu do Homem lá em Recife, Pernambuco, que expõem e preservam esses equipamentos. Então, vejam aqui, ó, esses equipamentos. Aqui é a forma de pão de açúcar, feita de barro. Olha que engraçada essa forma. Ela parece uma casquinha de sorvete, né? Um cone virado de cabeça para baixo, né? E aqui a gente tem as caldeiras, que era feita de cobre, onde era fervido o caldo de cana, certo? Então, observando essas imagens, vocês vão responder essas duas questões aqui embaixo. Letra A. Esses objetos são feitos de quais materiais? Ah, facinho, né? A resposta está aqui na legenda, é só copiar. Letra B. Em sua opinião, por que é importante preservar esses objetos? Por que os museus guardam esses objetos? Por que você acha que é importante? Pode escrever nesse espacinho aqui, ó. Por que você acha que é importante? E aqui na número 2, vocês não vão responder, é apenas uma curiosidade. Vocês já ouviram falar do Pão de Açúcar, que é um morro que fica lá no Rio de Janeiro? Olha só, uma das explicações para o nome do morro Pão de Açúcar,
que fica no município do Rio de Janeiro, seria a semelhança entre ele e as formas utilizadas para a secagem do melaço. Você concorda com essa explicação? Se você não conhece o Pão de Açúcar, procure uma foto dele, em publicações impressas ou digitais, para responder no caderno a essa questão. Você não precisa responder no caderno, mas eu quero que vocês observem as formas de açúcar da época e procure uma imagem do Pão de Açúcar lá no município do Rio de Janeiro. E vocês vão observar o formato do morro. E aí vocês vão analisar. Será que aquele morro recebeu o nome de Pão de Açúcar porque era parecido com as formas de pão de açúcar utilizada na época da produção de açúcar nos engenhos? Fica aí uma questão para vocês pesquisarem e descobrirem sozinhos, tá bom? Então essa é a nossa aula de história de hoje. Espero que vocês gostem e a professora está sempre aqui à disposição de vocês para tirar as dúvidas. Tchau e até amanhã.